Projeto Tribuna Evangélica, rádio, jornal, TV e internet a serviço do povo de Deus. Tribuna Evangélica apresenta De Volta à Bíblia. Apresentação: Pastor Silas Figueira e Cláudia Castor. A graça e a paz de Jesus Cristo a você que está nos assistindo através da Terê TV, canal 11, ou nos ouvindo através da Rádio Teresópolis 1510 AM, ou ainda acessando o novo site, o nosso novo site. No momento que está passando o programa, você vai acessar teretv canal 11.com.br e assistir a nossa programação. A graça e a paz do Senhor Jesus a você que neste momento está nos assistindo, está nos ouvindo. Vamos orar neste momento pedindo que o Espírito Santo possa abençoar nossos corações. Oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pelo momento que passaremos aqui meditando na Tua Palavra. Fale ao nosso coração e ao coração de cada ouvinte. Assim eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Com a graça de Deus e numa parceria com o projeto Tribuna Evangélica, sob a direção de João Vitor e de Luciano Cavalcante, está entrando no ar mais um programa De Volta à Bíblia. E o tema de hoje é... Tema do dia: Fundamentos Destruídos. E para falarmos desse tema, eu gostaria de ler com você o Salmo número 11, que nos fala assim: No Senhor me refugio, como dizes, pois, a minha alma, foge como passa para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Nós escolhemos para meditar o Salmo 11. Nós já falamos, já explicamos que os salmos são hinos. E assim como hoje a música é usada para expressar ideias, sentimentos, é usada para protesto, naquela época os salmos também eram usados para adoração, agradecimento, testemunhar grandes feitos do Senhor, do nosso Deus na vida daqueles homens. E os salmos, diferente do que as pessoas pensam, eles não foram só escritos pelo rei Davi, mas esse que nós selecionamos hoje, o autor desse salmo é o rei Davi. E ele fala exatamente sobre alguns fundamentos que haviam sido destruídos. E ele canta sobre esses fundamentos, sobre a destruição e como que eles conseguiram reconstruir estes fundamentos. E comparando com a sociedade de hoje, não está diferente. Nós temos visto que a nossa sociedade, como sempre, o ser humano tem uma inversão de valores muito grande. O próprio Rui Barbosa, ele, um grande escritor, ele fala que as pessoas parecem que têm vergonha de serem honestas. E isso é verdade. Eu me lembro quando eu era pequena, a professora perguntava quem fez o dever de casa. E eu sempre fazia, eu sempre fui uma aluna responsável. E chegava uma época que eu ficava com vergonha de dizer que eu tinha feito, porque eu era a única que tinha feito o dever de casa. Eu falei, gente, acho que eu estou ficando diferente. Eu sou diferente. E o certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo. Ou quando saía as notas, eu sempre costumava tirar nota boa, eu escondia a minha nota com vergonha, porque estava todo mundo com uma nota vermelha, eu nunca tinha tirado uma nota vermelha, que vergonha. Então, quer dizer, o que é certo passa a ser errado e o que é errado passa a ser certo. Essas inversões de valores vêm em várias áreas da sociedade e vêm afetando o pensamento e vêm afetando a igreja que está inserida nesse contexto social com esses valores invertidos. Outra coisa também, que é um fundamento que nós vamos estar falando, é a infidelidade. Nós estamos vivendo uma época de muita infidelidade.
não só em relacionamentos conjugais, mas qualquer tipo de relacionamento, seja ele profissional, seja ele um relacionamento de amizade, nós sempre nos deparamos com o problema da infidelidade, a decepção, porque ninguém é traído por inimigo. O inimigo você já espera a traição. Então são pessoas geralmente que estão muito próximas a você que vão ser infiéis naquele relacionamento. E isso destrói um fundamento importante, que é baseado na verdade, em você poder confiar naquele relacionamento, naquela pessoa, naquilo que você vem investindo na sua vida. O outro tipo de valor também que tem sido muito atacado é a corrupção moral. A moral tem sido atacada. Existe o imoral, existe o amoral hoje em dia. E nós, todos dois, são nocivos aos fundamentos e aos valores que nós precisamos, tanto na sociedade quanto na igreja. E essa decadência, ela tem atingido as igrejas evangélicas, ao ponto de, infelizmente, nós ocuparmos inclusive páginas policiais, noticiários de TV de forma negativa. E quando os fundamentos são destruídos, a população parece que não, mas chega um ponto que é quando acontece a tragédia, porque se mexendo nos fundamentos vai haver um colapso. Certamente aquilo vai cair. Foi o que aconteceu com aqueles prédios no Rio. Estavam fazendo, mexendo nas estruturas, nos fundamentos, e ninguém fazia nada. Era como todo mundo depois sabia o que estava acontecendo. Verdade. Mas só ficaram apavorados, só se apavoraram, inclusive a população toda, quando despencou. E isso acontece em qualquer área da vida e da sociedade onde se mexe em fundamentos. E nós, como civilização, nós temos que ter os fundamentos, e a igreja também. E pastor, o que estava acontecendo ali com Davi, que então ele canta sobre esses fundamentos que estavam sendo atacados? Bom, a questão aqui principal que a gente observa nesse texto é que Davi estava sendo perseguido pelo seu sogro, que era Saul, o rei. E à medida que ele estava sendo perseguido, não porque ele era uma má pessoa, no caso Davi, mas pela honestidade de Davi, pela fidelidade de Davi, e porque Davi se tornou um herói nacional, sendo um homem fiel ao Senhor. Então Saul, por inveja, começou a perseguir a Davi, tentando matá-lo de tudo quanto era jeito. Então Saul o perseguiu nos campos, no deserto, nas cavernas. Saul, ele era o rei, ele era a lei, ele era aquele que ditava as normas, e nisso Davi se viu acuado, perseguido, e ele mandava matar, ele mandava destruir. Tanto que houve alguns sacerdotes que acolheram Davi, não fizeram muitas coisas, mas deram um pouco de pão para Davi, para o seu exército, e deram para Davi a espada que pertencia a Golias, pois Saul mandou matar todos aqueles sacerdotes. Então ele era um homem perverso, um homem cruel. E nessa situação foi que esse salmo foi escrito, diante de uma perseguição, diante de uma calamidade, diante de um momento difícil. Mas Davi estava firmado em Deus, porque ele estava fundamentado no Deus que o protegia, que o guardava e que o poderia livrá-lo, estava livrando o tempo todo do seu maior inimigo.